O doutor Saulo Viana conversa com o doutor Felipe Gurgel, na capital paraibana, João Pessoa. São dois grandes nomes da medicina. Felipe Gurgel vai falar sobre vacina da dengue, riscos de novas pandemias e a situação atual do SUS, o Sistema Único de Saúde, no Brasil. Tudo isso e muito mais no Diário Saúde, que a gente acompanha agora. Saudações à audiência do Sistema Diário do Sertão de Comunicação. Hoje eu estou aqui para conversar com meu colega médico, também meu amigo, Dr. Felipe Gurgel. Felipe, vou te chamar de Felipe, viu? Ok, tranquilo. Se apresenta à audiência do Sistema Diário, por favor. E quando você se apresentar, eles vão mais ou menos já captar o tema da nossa conversa de hoje. É um tema muito interessante, mas se apresenta. Muito bem. Saulo, é um prazer estar aqui meu. No Sistema Diário do Sertão. Saudações a todos vocês. Eu sou médico, tenho formação em clínica médica, que é o que se chama de clínica geral. E eu tive várias experiências na vida, né? A experiência que eu sempre tive desde muito jovem foi o carinho pelas finanças, pela economia. Eu sempre gostei disso. Então eu sempre fui investidor de mercado financeiro, mercado de capitais, enquanto praticava medicina. Seriam meus dois talentos que eu sempre fiz os dois coexistirem, né? E aí, algum tempo da vida, um pouco tempo atrás, eu também tive a chance de ser diretor de uma instituição financeira, de uma cooperativa de crédito. E lá eu estive totalmente dentro do negócio financeiro também, sempre mantendo também minha vida de médico. Então hoje eu sou um cara que eu tenho essas duas experiências, a experiência em medicina e a experiência com economia, com finanças, com dinheiro. Eu acho legal que a gente observe esses dois mundos e consegue conectá-los. Isso. E qual seria, como é que a gente poderia conectar, né, de uma forma prática, qual seria a importância do dinheiro relacionado à saúde, né? Estou falando, não é a finança pessoal do profissional de saúde, não. Estou falando o dinheiro em relação à saúde da população. Ou seja, a gente pode inferir, logicamente, os custos da saúde. Ou seja, a saúde, levar saúde à população, prover saúde, tem seus custos, né? E a gente sabe que a nossa saúde, a saúde do Brasil, o sistema de saúde do Brasil é um sistema muito bacana, muito bonito, mas pode melhorar ainda, né? A gente sabe que ele pode ter uma qualidade maior de assistência para as pessoas. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos custos da saúde, né? Um pouco da história do SUS, como é que a gente chegou até aqui hoje, os princípios do SUS e a sustentabilidade do SUS, né? Como é que o SUS existe, de quem são as responsabilidades, do ponto de vista de entes federativos, prefeitura, estado, município, quais são as possibilidades para a gente estar sempre melhorando a qualidade de assistência à população. Então, Felipe, como é que era o atendimento de saúde antes do SUS? Quando é que surgiu o SUS? Conta pra gente aí. Isso. A gente está nessa discussão, como você falou, porque veja, quando a gente pergunta assim, quais são os mais importantes ministérios do governo federal? Ou as mais importantes secretarias? Todo mundo fala, o Ministério da Economia, a Secretaria de Finanças e o da Saúde, e a saúde e tal. Então a gente está nos dois temas mais sensíveis da vida de todos nós, né? Então quando a gente fala em saúde, a gente acaba falando de economia. Por quê? Porque a saúde existe. Saúde é tudo, cara. Sem saúde nós não somos nada. Não. A vida, a nossa presença aqui na Terra, essa aventura humana na Terra, como diria a música, ela só vai existir se houver saúde. E saúde precisa de meios, precisa de estrutura. A gente tem que ter pessoas formadas na área. São técnicos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e por aí vai, toda a equipe de saúde. Precisa ter estrutura de hospitais, estrutura de ambulâncias, de sistema de resgate. Tudo isso custa dinheiro. Não adianta mentir e dizer que não é bem assim, que é direito de todos e que não custa dinheiro. É direito de todos e é dever do Estado. Sabemos disso, mas custa muito dinheiro manter essa estrutura. Então, a primeira reflexão que a gente tem que ter sobre saúde, vamos falar em saúde pública, vamos falar em saúde de todos. Por exemplo, todo mundo quer ter na sua cidade, onde você estiver, um bom hospital para onde correr se passar mal. Quer ter um programa de saúde da família, para onde ir ver um médico se precisar, porque está com um problema na sua saúde. Todo mundo quer isso.
Ok. Então, em última instância, a gente tem que prover isso com qualidade. Prover isso com qualidade envolve uma série de manobras. As principais manobras são manobras de gestão. Então, as coisas têm que ser bem programadas, bem construídas e bem mantidas. Como? Com dinheiro. E o pensamento principal é: imagine uma empresa só. Se você tiver uma empresa, sei lá, uma padaria, a gente sabe que a padaria que tem ali perto da gente, ela pertence a alguém. E esse alguém, esse dono da padaria, a gente tem carinho por ele no sentido de confiamos em você, meu amigo, para comprar o nosso pão. O nosso pãozinho. Você vai dar qualidade para a gente. O nosso pão vai ser feito com higiene. Ele vai ser feito. Eu posso chegar aqui, a loja está aberta, eu vou pagar pelo pão e vou levar. Isso vai continuar existindo. Os empregados vão estar aqui e tal. A gente confia nele, ele é o dono, né? Agora, quem é que é o dono do hospital público? Quem é que é o dono do SAMU, que é um sistema de ambulâncias? Quem é o proprietário disso? É o governador, é o prefeito? Não. Eles são gestores. E os proprietários são aqueles que colocam o gestor lá. Só os proprietários colocam ele lá. Quem são os proprietários? Nós, o povo. Exatamente. Então, quando a gente olha para a saúde pública, a primeira regra de ouro que existe é: dono, proprietário disso tudo, fique atento, vamos juntos cuidar desse sistema, garantir que ele existe. Cuidar do sistema não é brigar por política, ou pior, por politicagem. Não é isso. É brigar por qualidade e para que aquele sistema exista com qualidade. Agora, sabe o que é brigar? Brigar entre aspas, tá? Brigar defender, né? É defender, reivindicar, é colocar nos seus braços e dizer: eu tenho carinho por isso aqui, eu quero que isso aqui seja bom, eu quero que isso funcione e eu quero que esse sistema exista da maneira correta. Qual é a maneira correta? Ele tem que ser usado racionalmente, por exemplo. Ninguém deve estar toda hora indo para o hospital. Ah, mas eu estou doente toda hora. Bom, se você está doente toda hora, a gente vai ter que trabalhar nessa sua doença. Por exemplo, você tem pressão alta e você está tomando cuidado com a alimentação, com o sono, com o estresse, com um monte de fatores em tua vida que vão te fazer ficar sem a pressão subindo, ou você não toma conta disso, a pressão sempre sobe e você vai lá. Se for assim, tem algo errado, a gente tem que ajustar aí isso. A gente já chega no ponto que é o seguinte: então, o primeiro nível de atenção, né? Perfeito. O nível de atenção básico, ou seja, a medicina Básica, o básico preventiva, da saúde. Exatamente. Exato. O SUS é interessante o seguinte, se você me permite. Antes do SUS, que ele foi criado em 1988, né? Isso. Para quem não sabe, a Constituição da República Federal do Brasil. Agora, como é que era a saúde antes? A saúde antes era atrelada à Seguridade Social. Isso foi um ponto... Eram juntas. Isso, foi um ponto muito interessante, porque antes de 1988, quem tinha acesso à saúde era quem tinha carteira assinada. Ou seja, o cara pagava a Seguridade Social para ter acesso. E quem não tinha carteira assinada, como é que fazia? Quem não tinha carteira assinada se via nas mãos das santas casas, dos hospitais filantrópicos, né, que faziam filantropia. Devido doações. Isso. Então a saúde não era universal. Então, em 1988, com a chegada da nova Constituição, né, promulgação da Constituição, criou-se o Sistema Único de Saúde, onde se falou em os princípios do SUS, universalidade, ou seja, a partir dali surge inclusive está na Constituição, dever do Estado, não sei se é dever ou obrigação. Que dever do Estado, direito de todos. E direito de todos, exatamente. Mas aí passa o Estado brasileiro, os entes federativos, Estado, governo federal, estados e municípios passam a ter a obrigação de prover saúde a qualquer pessoa, independentemente de raça, de gênero, de situação financeira, ou seja, qualquer cidadão brasileiro e estrangeiro, que é interessante é isso, né? O estrangeiro que está aqui é um ser humano, botou o pé aqui. Um ser humano precisa de apoio, existe um sistema de saúde. Isso. E ele é único, só tem um, é o SUS, Sistema Único de Saúde. É o Sistema Único de Saúde, exatamente. E esse princípio da universalidade traz consigo o princípio da integralidade e da equidade. Equidade a gente acabou de falar, todos têm direito. Isso. Certo? E a integralidade é o seguinte: você entra no atendimento, então você entrou com a queixa, por exemplo, de dor de cabeça, um exemplo. Se durante o teu atendimento, investigando aquela dor de cabeça, descobre que você também está com uma doença infecto-parasitária na pele, por exemplo, que está provocando uma coceira, mas não era
aquela queixa que te levou, mas você tem que ser tratado de forma integral. Ou seja, então, aquela doença que você foi descoberta, que você nem sabia que tinha, ela também vai ter que ser tratada. Perfeito. Você não é desmontado em pedaços, você é um só ser humano. Isso. Aí, Felipe, muita gente acha, e agora nesse ponto que a gente vai entrar, e a gente escuta, às vezes falar, né, que o SUS é de graça. Né? É verdade. As pessoas têm essa ideia que essa ideação. É gratuito. Pergunta você, é gratuito? Jamais. O SUS é caríssimo. Custa muito dinheiro. Um dinheiro muito bem empregado que a gente, como população, vai continuar empregando. Porém, todo o dinheiro tem que ser empregado com inteligência. Ninguém pega seu salário aqui ou pega seu salário e joga para cima. Não. A gente emprega muito bem empregado. Quem é que vai no supermercado com seu salário fazer sua feira da semana ou do mês e encontra lá uma melancia R$100 o quilo? Quem é que compra? Ninguém compra, né? Isso. Tá muito caro. Parabéns, meu amigo. Minha amiga dona de casa, meu amigo dono de casa. Meus parabéns. Só que esse princípio vale para o SUS também. O SUS precisa ser organizado financeiramente com inteligência. Só que tem que ter um detalhe. Eu já falei antes do exemplo da padaria. A inteligência, ela tem que vir do dono. Porque o dono é aquele que tem o dever e o direito, porque a empresa é dele, de cuidar do que está ali. Quem é o dono do SUS? Todos nós. O Estado é um administrador. Vou te fazer uma pergunta. Certo? A gente está acostumado a ouvir no noticiário, né? Na televisão, na internet, tudo. Constantemente a gente escuta falas, né, sobre corrupção. Nós não estamos aqui para citar, nós não estamos numa conversa política aqui. Não é uma conversa técnico-médica. Então Isso. não vamos citar nenhum corrupção, partido, nada disso. Corrupção exatamente. acontece. Isso. Existe, né? Pelo que a gente sabe, que já foi veiculado até hoje, existem casos concretos, inclusive de corrupção envolvendo o sistema de saúde, o dinheiro que vem do SUS. Você acha que uma forma do dono cuidar bem do SUS seria ele escolher bem quem ele vai depositar lá a confiança dele? Perfeito, não tenha dúvida. Quando você escolhe bem uma pessoa que vai cuidar do sistema, um administrador, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente, eles são os grandes mandatários do sistema. Eles serão eleitos pelo voto popular e vão colocar os secretários e os ministros. Ok. Quando você escolhe bem uma pessoa dessa, você já sabe que ela vai escolher bem os administradores do sistema. Defina bem pessoas preparadas, éticas e justas. E essas pessoas vão tomar conta do sistema como se fosse deles, que é o que a gente espera. Serão remuneradas, vão ganhar seu salário, vão ganhar também a sua gratificação pessoal, espiritual, que é o que a gente imagina, de fazer um trabalho bem feito para todos. Você imaginou que é ser gestor público? É uma coisa muito séria, é você gerenciar todas essas pessoas. Dá uma olhadinha lá fora, quanta gente está passando aí no trânsito. Isso aqui é só uma pequena amostra. Pensa em todo o estado, pensa em todo o país, 220 milhões de pessoas na história dessa nação. Por isso que eu digo, ser gestor público é uma coisa muito séria. A escolha deles é do dono do sistema. Que Vou te fazer uma pergunta. Tem que escolher bem. Isso, vou te fazer uma pergunta, certo? Existem algumas correntes de pensamento, como é que eu diria? Não sei se a palavra seria econômico, mas vamos lá. Existe no Brasil hoje, talvez até no mundo, mas vamos falar do Brasil, uma linha de pensamento político que a gente chama de linha estatizante, né? Ou seja, é aquele grupo político que defende a presença do Estado na economia. Isso, cada vez mais presente. Isso, ele diz o seguinte: a estatal, a empresa tem que ser do governo, certo? O governo tem que... Existe a linha da corrente que diz que não. O Estado ele tem que liberar, né? Ele tem que se liberar de muitas coisas que para ele é um peso, para que ele possa cuidar bem do que ele realmente precisa e deve cuidar bem. Então, por exemplo, o que é que diz o pensamento liberal?
Né? Vamos liberar. Liberal vem de liberdade, de liberdade econômica, liberdade tanto a individual de empreender, quanto a liberdade do Estado de se liberar de pesos. Então, por exemplo, você acha que o governo ele deveria investir numa empresa para entregar a carta que a iniciativa privada pode fazer? Pode fazer bem. Certo? Então ele tem que empenhar dinheiro numa empresa que vai entregar a carta, entregar a encomenda e com a transporte, ou ele devia pegar esse dinheiro que ele coloca ali para investir em hospitais, em medicações. O que é que você acha dessas duas linhas? Estou só exemplificando aqui para uma melhor compreensão, né? Ou seja, ele podia deixar essa tarefa para a iniciativa privada, por exemplo. Você acha que está certo ou está errado? Você é da linha mais estatizante ou da linha mais liberal? Boa pergunta, boa colocação. Eu vou responder de uma maneira mais simples. Veja, ao invés de eu tentar inventar a roda junto com você, o que é que seria ideal, o que é que poderia acontecer de maravilhoso nesse tema aí, eu vou usar o que já aconteceu. Vamos dar uma de engenheiro de obra pronta, como se diz, já ver o que aconteceu. Que é mais fácil, está escrito na história e ninguém muda. Até um tempo desse, recente, você queria ter um telefone celular, queria ter um telefone fixo em casa, está até acabando agora, né? E você tinha que sofrer, meu amigo, porque era caro, difícil de achar, uma confusão. Celular, você é um cara assim. Desse tempo. Você é um cara diferenciado. E naquele tempo em que ter um celular era um sofrimento, uma linha de celular era um sofrimento. Um telefone era um patrimônio. Era um patrimônio. E para inventar. Você tinha umas ações assim em papel, no cofre da sua casa, como se fosse um dinheiro. Como se fosse uma casa. Nesse mesmo tempo aí, outros países por aí, não tinha nada disso. O celular você ia na banca de revista, me deu um chip e coloca lá. Nessa época, os gestores públicos da época, não interessa dizer quem são, você já falou que nós estamos num momento político, os gestores públicos da época, o Estado da época, teve a ideia, vamos privatizar as telecomunicações, vamos retirar da mão do Estado e dar para a iniciativa privada. Só que o pessoal da época foi inteligente, ele fez o quê? Sim, mas a gente vai regular, a gente vai controlar. É aquela história, você tem um filho, ele tem 18 anos, ele faz, papai, eu quero agora ir para uma festa de madrugada e chegar só de 3 da manhã em casa. Aí você já não é tão mais novo, você já tem 18 anos. Eu vou deixar você ir, só que vai ter minha vigilância. Primeiro eu vou levar de carro e vou buscar, e é de 2 horas. Não pode ficar até 4 nem 5 não, 2 horas já acabou. Você vai entrar no carro comigo e a gente vai ver, eu vou ficar de olho. Então você deixou ele ir com regulação. Então o governo da época deu para a iniciativa privada, várias empresas puderam começar a vender celular, a vender telefone fixo com a regulação do Estado através da Anatel, da Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel é uma empresa mista, controlada pelo Estado, cuja função é controlar as empresas privadas de telecomunicações. Com isso, a concorrência foi lançada, as empresas foram para a rua vender celular, vender linha fixa, e o resto da história todo mundo já sabe aqui. Hoje você chega na banca de revista, se você quiser, você compra 10 chips para seus 10 celulares no ato e sai falando na hora. Uma coisa que naquele tempo era inimaginável. Se você que está nos ouvindo tiver aí... Inclusive através do celular, né? Através do celular, 18 anos de idade. Celulares aqui. Você nem vai entender o que é essa conversa. Não. Agora a gente aqui entende, tem gente aí que entende, que sofre com isso aí. Eu lembro que eu fui fazer residência médica em São Paulo, quando eu cheguei lá, a gente tá em São Paulo, minha mãe ficou aqui, meu pai, eu queria falar com eles, né, de vez em quando. Como é que vai ser? O orelhão tinha uma fila. Para eu conseguir uma linha, a gente pagou naquela época, levou até hoje R$200. A dinheiro de hoje deve ser R$1.000. Eu não quero. E a gente telefonava, eu vim estudar aqui, vim estudar em uma pessoa, depois fui para Recife fazer faculdade. Aí, bicho, era um cartão, telefone, o orelhão. Tinha hora de ir, porque era no sábado, depois das 2 horas da tarde, era mais barato. A ficha caía mais lentamente. Dá pra falar mais. É verdade. Interurbano, exatamente. E as tarifas, E depois de 9 horas da noite. Que é quando cai de novo a tarifa. Era 50%. Depois de 11 era 75% de desconto. E depois ainda me lembro. E depois 9. Aí eu saía, quando dava 9 horas da noite em ponto, eu corria no orelhão que tinha na calçada assim do prédio. Ia lá, aí telefonava para casa da rua, pronto, era aquele telefonema. E no sábado, a partir de 2 horas da tarde até a segunda-feira, de 6 da manhã. E hoje você tem, ou seja, o Estado se livra e entrega para a iniciativa privada. Isso. A iniciativa privada vai gerenciar. Qual é o interesse da iniciativa privada? Vender. Isso. Então, quanto mais telefone ele vende, mais ele vai
lucrar. Vai O lucrar. Estado se vê livre daquilo ali, a condição das pessoas melhora em adquirir o produto, porque o cálculo financeiro de quem vende é para promover que as pessoas possam comprar, certo? E o dinheiro que o Estado deixa de investir naquilo ali, que está sendo investido pela iniciativa privada, ele vai investir no que realmente interessa para a população: saúde, segurança pública, educação. Ele direciona dinheiro e energia para as Dinheiro e áreas energia. essenciais. Exatamente. Essa é a ideia. A gente está falando de algo que já aconteceu. Isso aqui não tem nenhuma ilação ou ideia, um sonho, não é não. É o que já aconteceu, que está agora aqui na rua, tá? Isso pode ser feito uma analogia para outras áreas. Claro que pode. Por exemplo, a saúde. Já existe a saúde suplementar. Isso. Também faz parte do SUS. Foi criada, inclusive, na mesma época, também pela E Constituição. tem a agência reguladora, que é a ANS, a A Agência Agência Nacional de Saúde, que na Suplementar. interligação é a Anatel. Isso. Você pode ter um convênio médico. Isso. Você pode ter um plano de saúde, Isso. além do SUS, que é uma suplementação da sua escolha. Fala um pouquinho sobre essa questão da relação da saúde suplementar com o SUS. Muito bem, é interessante a gente pensar nisso. Saúde existe. suplementar para o pessoal é plano de saúde, Isso. né? Plano de saúde Mas você falou suplementar. suplementar, às vezes eu fiquei sem entender. Como assim suplementar? É saúde privada, não? Não é não, é suplementar. É suplementar. A gente Exatamente. às vezes não lembra disso. Não é privado. A saúde é um direito de todos, dever do Estado. E não existe no Brasil diretamente uma saúde privada. Aquele hospital de São Paulo famoso é privado, o cara só vai lá com dinheiro, tá, não sei o quê. Nesse sentido econômico, sim. Mas ele é autorizado a funcionar. Ele é autorizado a funcionar. Sob a supervisão da Do Agência da Nacional Agência de Nacional. Saúde. E ele sim faz parte do sistema SUS. Existe uma regulação. sim. Existe a regulação, ele não faz o que ele quer, Tem ele um não bota plano. o preço que ele quer, Não. ele tem tetos de preço. E isso tem protege. procedimentos que ele tem, é obrigado a fazer. Exatamente. Ele não pode se recusar a atender. Mais uma vez, é hoje o que acontece. Isso aí é o que já acontece. Isso é uma experiência existente há muitos anos, desde a Constituição. Então a gente está falando de situações que dão certo, sim, tá? Aí você fala, então vamos agora fazer isso para toda a sociedade e extinguir o SUS. A gente não falou isso aqui, não. A gente falou que isso é um exemplo, é uma ideia e que ela pode ser aproveitada em um grande sistema. Que o ideal seria o quê? Fazer um mix. Você pode ter o sistema público convivendo com o suplementar. Se algumas pessoas Inclusive, têm um o pouco sistema- mais de dinheiro, podem fazer uma suplementação financeira ao sistema. E o sistema de saúde suplementar, você vai me corrigir se eu estiver errado, ele alivia o SUS. Exato. Então, por Exatamente. exemplo, quem pode ter o sistema de saúde suplementar, quem pode dispor dele, ele está liberando, na verdade, O SUS. vagas E se para a você, pessoa que... se você está financeiramente um pouco melhor, por que você não dá um pouco dessas suas finanças para lá e deixar o SUS para quem está precisando mais? Isso é um princípio solidário até. As pessoas acham que é um princípio egoísta. Eu tenho dinheiro, eu vou para lá e você fica aí no SUS. Não. Para começar, todos nós estamos no SUS. Isso. Só que eu vou fazer um financiamento de um sistema, eu alivio aqui o que precisa aqui e eu uso o meu dinheiro de uma maneira que suplementa o que está aqui. Esse pensamento é o que as pessoas não têm. Porque isso aí a gente tem que ter esclarecimento. Uma conversa dessa ajuda a esclarecer essa situação. Exato. A gente falou das telecomunicações, estamos aqui na saúde. Esse nível de pensamento, esse nível educacional, digamos assim, é o que vai fazer a gente como povo e como país crescer cada vez mais. Se você observar esses exemplos, você vai ver que eles vêm dando certo. E se possível, a gente pode sim ampliar um pouco, Então aquela sua pergunta desde o início lá, o Estado tem que estar em tudo, a gente tem que privatizar tudo. Primeiro que não é uma privatização como se imagina, é uma questão de uma suplementação, é uma regulação. E segundo que a gente não quer, né? A gente não advoga que se acabe com tudo. A gente advoga que as coisas sejam complementadas e melhoradas juntas. Todo mundo cresce junto. É um jogo de ganha-ganha, não é um jogo de perde-ganha ou E intenção. você sabe que tem lugar, por exemplo, o lugar bem gerido, existem ilhas, né? Ilhas de boa gestão, Tem lugar que o SUS é tão bem conduzido que muita gente que tem acesso à saúde suplementar deixa de, que é seria o ideal. Sim. Seria o ideal, né? Algumas pequenas cidades do Paraná, por exemplo. Exatamente. Que você, Interior de São o Paulo. cara deixa de ir para a saúde suplementar para ser atendido no sistema de saúde público de tão boa gestão e boa condução que ele tem. Esse é o termômetro, ou seja, quando o cara talvez até o próprio gestor deixa de, digamos, abre mão do atendimento na saúde. Eu sou sincero, eu não abro mão, ninguém está aqui para ser hipócrita, não tem acesso à saúde suplementar e eu uso a saúde suplementar. Já usei o SUS. Agora,
espero o dia em que todos nós consigamos usar o atendimento público de saúde, né? De uma forma única, realmente, de uma forma integral, como ele disse, que é para ser. Me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre os custos da pandemia? Foi uma coisa assim bem... Conectado com saúde e com economia. Saúde e economia. A pandemia foi uma questão de saúde, né? E a economia sofreu. Foi um momento difícil do país, né? Então, assim, como é que foi os custos? Como é que foi assim, o peso em termos de financeiro para os entes federativos na pandemia? Em que pesou isso? Economicamente, né? Economicamente. Vamos lembrar dos conceitos básicos de economia e finanças. Veja, se eu e você formos tomar um café ali naquele café que tem ali, no final a gente vai pagar o café. O dono do café paga o salário dos empregados. Os empregados vão fazer suas feiras em suas casas. O supermercado vai ganhar seu dinheiro e vai comprar do fornecedor, que é o caminhoneiro que traz de São Paulo. Então tem o frete do caminhão para ele. Eu vou parar por aqui, todo mundo já entendeu. Economia é troca. Troca de serviços e produtos. Quando as trocas param, a economia para. O que aconteceu na pandemia? Fecha o restaurante, fecharam o café. Se fechou o café, o dono do café não recebe dele, não paga seu empregado, não compra mais o café, não vem um caminhoneiro, o supermercado vende menos. Começou uma cadeia reversa de parada da economia. Não parou tudo, mas parou muita coisa. O dano está ali, tá certo? Já tem pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, pesquisa séria, controlada, que mostrou perdas de bilhões e bilhões de reais na economia da nação durante a pandemia, principalmente das pequenas empresas, que a pesquisa chama de queima de capital. Por exemplo, você tem um café, o café teve que fechar, você teve que encerrar as atividades. Mas esse foi um ponto interessante, que é o seguinte: na época, o governo bancou as empresas, né? O governo sentia esse problema e fez: eu vou bancar você segurar as pontas um pouco. Exatamente. Vou pagar uma parte dos seus empregados. Vou dispensar você de alguns impostos. O governo fez isso. E foi inteligente economicamente, porque deu um fôlego para ele aguentar enquanto a economia não voltasse a girar. Muitos não aguentaram nem assim, mas muitos aguentaram. Então, olha a sacada que é o Estado, né? Então, quando o pessoal fala assim, o Estado é um problema tal, não é bem assim. O Estado atua como regulador em tudo, e foi ótimo. Mas a pandemia teve isso. O problema econômico só foi encerrado quando a economia pôde girar de novo. Então, isso nos traz uma grande lição. Economia é giro. Para que o país fique bem economicamente, tem que existir empresa, empreendimento, alguém tem que vender um produto, um serviço, o outro tem que comprar. E é isso que a gente tem que fazer. E se o Estado e nós mesmos como povo, a gente quiser que a economia fique bem, a gente tem que empreender. A gente tem que consumir, claro, com responsabilidade, mas consumir, não toma lá da cá. Você tem um empreendimento, eu tenho outro, e a gente vai girando e vai seguindo. Esse é o ensinamento que a pandemia nos trouxe. Felipe, uma coisa importante é o seguinte: existe sempre um discurso de que o médico não vai para o interior, certo? Do ponto de vista, o médico precisa ser, o médico, não vou falar nem o médico, vou falar assim, o profissional de saúde, porque uma andorinha só não faz verão. É verdade. Então tem que ter o médico, tem que ter o corpo, todo o corpo multiprofissional, o corpo clínico, enfermeiros, fisioterapeutas, os assistentes sociais, certo? Toda a equipe de assistência, né? Então, quando a gente percebe hoje uma coisa, inclusive uma coisa muito positiva, um movimento de interiorização, né? Já estamos há um bom tempo, as regiões mais afastadas, mais distantes, como por exemplo o Alto Sertão, são carentes de atendimento de alta complexidade, ou seja, o pessoal precisa vir para cá, ou para Campina Grande, no caso aqui da Paraíba, para receber um atendimento de alta complexidade, por exemplo, atendimento do infarto, tratamento de câncer. Mas hoje, graças a Deus, a gente começa a perceber um fluxo para o sertão. Você acha que isso tende realmente a se consolidar? E você acha que isso tende a levar o médico especialista em alta complexidade para essas áreas mais distantes e tende a homogeneizar mais o atendimento, melhorando a qualidade de atendimento para o sertão? Isso é uma coisa assim que a médio prazo vai se resolver. Como é que você vê isso?
O médico e demais profissionais de saúde. Vamos usar o exemplo do médico. Quando o médico se prepara, por exemplo, eu sou um especialista em tratar o câncer. Se ele for para um lugar onde não existe uma estrutura, um hospital de câncer para fazer radioterapia, quimioterapia, cirurgias complexas para combater o câncer de verdade, ele vai se sentir angustiado, porque a missão dele não vai estar sendo cumprida. Então não é que ele não queira ir para lá, ele quer ir para lá para trabalhar no que ele se propõe, que é aquela grande especialidade que ele tem. Isso vale para um cirurgião de trauma, por exemplo, se ele está pronto para atender acidentes, etc. Como é que ele vai ficar num posto de saúde pequeno? Não pode, tem que ter estrutura. Então o papel do gestor público aí seria o quê? Prover a estrutura. Uma coisa eu digo a você, tenha certeza, tendo estrutura, o médico, o enfermeiro e os demais profissionais de saúde, eles vão para lá sim para morar, para viver, tendo estrutura. E a pergunta inicial, se isso é bom, isso é um movimento espetacular. Tempo é vida. Uma pessoa que tem um problema de saúde em um sertão mais distante, se tiver que ser sempre deslocada para Campinas, João Pessoa, um lugar maior, não tão perto dele, vai ter mais tempo sendo perdido para um tratamento. Uma lesão que tem no corpo, no cérebro, no coração, pode ficar demorando a ser corrigida. E às vezes minutos e poucas horas pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então estar lá, a estrutura completa perto dele, estrutura física e de profissionais, é primordial. E quando a gente, como povo, faz isso, através do gestor público, né, seja de quem for, a gente está fazendo um ótimo movimento, a gente tem que lutar por isso. Bom, Felipe, queria lhe agradecer pela nossa conversa aqui, um prazer. Né? A gente conversa muito quando tá de plantão. Nossos plantões. Tem muitas ideias, se as ideias da gente fossem para frente, o SUS ia virar uma Suíça. É verdade. Mas essa ideia a gente tem ideia de falar para as pessoas, que as pessoas ouviram a gente um pouco. Aqui a gente está tendo a oportunidade de falar, graças a Deus. Mas queria que você deixasse aí sua mensagem final. A gente se sente, queria só deixar claro, muito bem trabalhar, né, na atividade da gente. Eu gosto muito de trabalhar no SUS, também gosto muito de trabalhar na saúde suplementar, no setor privado, no serviço privado, mas me dá muita felicidade, muita alegria também levar o atendimento a quem precisa pelo SUS, certo? Uma satisfação muito grande. Então, tendo estrutura, tendo uma remuneração digna aos profissionais, todos os profissionais de saúde, acho que isso aí é excelente, a gente se sente muito gratificado. Queria que você deixasse sua mensagem final aí para o pessoal, para o público, e também falasse na sua atividade. Você faz consultoria financeira, a gente sabe que é difícil se planejar, né? Às vezes as pessoas precisam de alguém que ajude, e você também exerce essa atividade do ponto de vista comercial, inclusive. Quem quiser te contratar para fazer um planejamento financeiro, às vezes o cara tem um filho para fazer faculdade e quer saber como é que ele junta o dinheiro lá e se planeja para daqui a alguns anos pagar a faculdade do filho, ou ele deseja comprar uma casa, ou uma empresa que quer fazer um investimento, pode falar para uma pessoa te conhecer lá no sertão. Muito bem, como eu falei antes, a gente tem esse carinho grande pela medicina, a gente pratica a medicina no SUS e na saúde suplementar, sempre buscando entregar o melhor ao paciente, que é resolver o problema de saúde dele, usando os recursos do modo mais racional possível, né? Para que tanto exame se com este aqui eu já resolvo? Para que tanto remédio se com isso as coisas vão ficar bem já? Então essa é a ideia que a gente tem, executar essa medicina com um grande carinho, mas sempre pensando nessa coisa mais racional, essa coisa mais inteligente do uso da estrutura. E aí eu, como tive essa experiência financeira desde muito tempo atrás e agora há pouco fui diretor de instituição financeira, eu desenvolvi esse carinho por essa área também, porque eu senti que muita gente precisa, não é só ganhar mais dinheiro, é administrar melhor o dinheiro que já ganha, o dinheiro que já tem. Como? Controlando gastos, investindo melhor o que sobra, pensando melhor nas suas dívidas, nos seus projetos, um curso universitário, a compra de um carro, de uma casa. Então muita gente sempre me perguntou muito isso, já era uma coisa natural. Me ajuda, me dá aqui umas dicas, me diz o caminho que eu vou seguir aqui. Aí eu também me coloquei à disposição como consultor financeiro. Eu também faço a organização financeira da vida das pessoas. Muita gente acha que é só ensinar a investir, não é só isso. A gente ensina a manejar o dinheiro, desde a entrada dele até o final para investir quando sobrar alguma coisa. Então essa consultoria eu também me sinto bem, que a gente atua nas pessoas também com esse meu outro talento. Eu acho que é bom a gente colocar os nossos talentos para ser útil à humanidade.
É assim que eu imagino hoje. Então, quem precisar, eu tenho o meu Instagram, Felipe Gurgel Med, MED de médico. Lá você vai encontrar lá alguns vídeos meus, alguns lugares lá que você pode navegar. Se tiver interesse, a gente tem o maior prazer em ajudar. Ele pode se comunicar contigo também? Pode chegar lá, manda um direct também, manda uma mensagem pra mim e tal. Tô pensando nisso, tô precisando disso. A gente dá uma dica já vai ajudando e vai fazendo contato lá. Show de bola. É isso aí. Agradecer também a Petson, que tá ali. Dos bastidores. Deixar documentado, Petson. Agradecimento aí. A confiança e a paciência. É isso aí. Meu amigo, obrigado. Obrigado, Salvador. Foi um grande prazer e espero que todo mundo tenha muita saúde do corpo e da mente. Saúde, e saúde financeira. Saúde é tudo, meu Saúde amigo. é tudo, mano. Sem saúde a gente não é nada. É isso aí. Amém.